Alô galera, Vasquenários aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo mais cedo, antes do jogo, não acreditando na questão do Carille colocar um time alternativo, misto. Primeiro, porque nós não temos peças minimamente para suprir os jogadores medianos que já temos no elenco. Vasco não tem bons jogadores no elenco principal. Tem jogadores razoáveis. E aí você tira os razoáveis e coloca os abaixo de medianos ao argumento de tentar colocar um time alternativo, misto, é falência total, né? Falta de inteligência, falta de respeito ao torcedor que foi a Itaquera, falta de respeito ao torcedor carioca do Brasil. Somos 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo. E o Vasco vem ano a ano, mês a mês, jogo a jogo, apequenando-se, fazendo que a garotada fique recalcitrante em torcer para o Vasco. Torcida vem diminuindo bastante. E o que resta dizer, né? Para você ter a possibilidade de colocar um time alternativo, você tem que treinar esse time alternativo, né? Quarta-feira, jogando lá no Peru contra o Melgar, aquele empate, nas condições do jogo, era para segurar o resultado, não voltar tanto, não ter tanta covardia como o Vasco teve, para não levar o segundo gol e depois o empate. Mas nenhum torcedor do Vasco realmente achava que o Vasco pudesse ir lá. E não obstante o Melgar ser líder do campeonato peruano, é um campeonato fraco, né? E aí, para você ter essa questão de escalação mista, você tem que treinar. Deu tempo de treinar de quarta até hoje, sábado? Claro que não. Jogou quarta-feira no Peru, voltou quinta, uma conversa talvez na sexta-feira ontem e jogo hoje. E aí ele me vem com Puma, João Vitor, Lucas Freitas, que é o pior deles, Piton, um jogo terrível hoje, né? Já colocando aí dois novos, né? Não vinham jogando, Puma e Lucas Freitas, e aí pare da cabeça dele, né? O Cocão e o Jair, esse então lento demais, na minha modesta opinião, ele só poderia jogar como o 8 antigo, marcando pouco, tentando criar mais. O Jair não pode jogar na entrada da área, não tem intensidade, ele não tem raça para ser um volante que se espera. E o Cocão fica perdido para marcar aí um bolo de jogadores que vieram por dentro e por fora hoje. Tanto que eu reclamei do Ramon Dias, que só tinha jogado pelas pontas. Hoje o Corinthians joga bastante por dentro, né? E até no Corinthians o Ramon Dias dá certo, só não dá certo no Vasco. E aí, Jair, Cocão, e aí para se tentar articular alguma coisa, Tietê e Payet. Tietê não vem há muito tempo se firmando em time algum, veio com a peste de ser multicampeão, mas aqui no Vasco, o Vasco vai te dar uma banana, você não vai ganhar nada, Tietê. Pode esperar isso, ou pode não esperar título. Payet, um nulo em campo, uma nulidade em campo. E desde o meu primeiro vídeo que eu vi esse rapaz jogando tal de Lloyd, eu falei, é peladeiro. Ele pega a bola, parte para cima do adversário, quando não toca para trás, sem verificar quem está do lado, sem pensar numa jogada e tal. E o Ryan, me recuso a colocar culpa nesse garoto, né? E o engraçado é que o Carille colocou o time misto, tirando o Verratti, que infelizmente o Vasco joga muito só joga por cima, né? Eu poderia falar assim, o Vasco joga por cima e por baixo. Não, é só por cima. Ele tira o Verratti, o melhor cabeceador do Brasil hoje, talvez da América do Sul, e só joga a bola por cima para tentar o Ryan, né?
fora do lugar, quando a bola ia aqui, um pouco por fora, não ficava fixo na área, e o Vasco tentando jogar bolas como se nós tivéssemos um centroavante, primeiro centroavante, para cabecear, né? Se a gente contar aqui quantos chutes o Vasco deu pro gol, quantas finalizações, a gente fica até com vergonha. E aí lá para o segundo tempo, o Verratti entra, sempre coitado, uma bola que ele teve que trabalhar, praticamente bateu de cabeça na parte de trás da cabeça, mas mandou a bola no ângulo e o goleiro defendeu. Então o Vasco joga os dois tempos por cima e sem o Verratti, ao argumento de poupá-lo, né? E eu não vou aqui falar de Ryan. Eu acho que a posição dele é por fora e não como centroavante. E jogar sem centroavante, como o Vasco joga, lançando bola na área, é uma burrice, né? É uma burrice. Acho que se tem alguém que tem que ser cobrado disso, é o Carille. Porque se jogou por cima sem o Verratti, dissesse pro clube, pro time, não joga por cima, toda hora, joga uma vez ou outra, né? Mas o Vasco abusou de chuveirinhos novamente, jogadas que não se finalizavam, o Vasco não finalizava jogadas, né? O Vasco não terminava as jogadas para que houvesse a finalização, né? Sem marcar, marcava fofo, espaçado, não tinha perde-ganha, e quando o Corinthians, que marcava bem, pegava a bola e partia para cima. E os zagueiros sempre correndo para trás, ninguém faz a falta, ninguém intercepta as jogadas. Os dois gols foram gols assim, que a defesa do Vasco correu para trás, não houve interceptação, e o Tietê, coitado, nos dois momentos, coitado da maneira de falar, né? Fora de posição, nos dois momentos, correu atrás dos jogadores que fizeram os gols. Então eram 2-3 contra os dois zagueiros, e o Tietê perdido, e o Cocão para cá perdido, e depois o Hugo Moura para lá perdido. É um time sem planejamento, é um clube sem planejamento, né? É claro que tem que colocar a culpa no Carille, por mais que ele venha à coletiva, ainda não vi, vou ver a coletiva, e falasse assim, tive que poupar, senão vou perder o Verratti, vou perder o Coutinho, vou perder o raio que o parta, né? Mas tirar o Couto, o Nuno, o Verratti, que não são nada demais, o Nuno e o Couto, mas estavam jogando com alguma espinha dorsal para municiar o Verratti. E aí tira o Verratti também, né? E tira o Hugo Moura e o Paulinho, né? Ele vinha jogando com o Hugo Moura, Paulinho, Nuno, Couto, Garré e Verratti, tira todo mundo e continua jogando por cima sem qualquer tipo de... E eu falei isso ontem, né? Ou hoje, a gente vem vendo o Vasco sem competir, sem chance de ganhar. Você não sente firmeza que o Vasco pode dar um bote aqui, um bote ali, construir uma jogada alguma hora no jogo, né? Um técnico que veio para dar um sistema defensivo bom, e o Vasco leva 3 gols aqui, 3 gols do Melgar, né? Era para ter levado mais do que um contra o Santos, que deu muito mole contra o Santos, e a gente não vê uma defesa, que era o sistema defensivo que o Carille ia fazer, a gente não vê meio de campo, né? E a gente não vê ataque, a não ser chuveirinho para o Verratti. Eu falei aqui, para quem quiser se escutar, são 13 times melhores que o Vasco. 13. E o Vasco tem que brigar para ficar do 14º ao 16º, né? Porque do 17º para baixo cai. Prioridade sul-americana, Copa do Brasil, porra nenhuma. A prioridade é o brasileiro, senão vai cair com esse time aí, né? Ninguém respeita mais o Vasco, o Vasco é tratado como se fosse o café com leite. Quem não lembra aí das brincadeiras de infância, né? Tinha sempre o menorzinho, o pessoal, esse aí é café com leite. O Vasco hoje em dia virou o café com leite. É o time que não se respeita, jogadores mortos em campo, ninguém reclama, ninguém xinga, ninguém intercepta jogadas, ninguém acaba com as jogadas no começo delas contra a gente, e a gente fica aí, né, vendo esse time sem garra, sem disposição, mal treinado,
e com 25 milhões de espectadores apaixonados, né? Tendo aí o resto do resto do resto. Sou um otimista sempre, mas já falei, eu critico quando tem que criticar, e hoje é para criticar, né? Critiquei o Pedrinho fora de campo ontem, né? Com um vídeo até pesado, né? Presidente fanfarrão, e hoje, né? Técnico fanfarrão, com uma escalação ridícula. Futebol não é sorte, futebol não é milagre. Você tem que ir para jogar com o oponente articulado, entrosado. O Vasco hoje nem o bando era, que eu sempre brinco aqui, né? Um bando é articulado. Um abre a porta do carro, o outro tá no volante para dar fuga, o outro abre a porta do banco, o outro tá armado, o outro pega o dinheiro, o outro tá pronto para morrer em defesa do grupo, o outro tá pronto para todo mundo correr, para avisar a polícia. Então, nem bando o Vasco é pior do que um bando, que o bando é organizado. Gente, dureza pura, dureza, né? Ganhamos contra o Santos um jogo que normalmente, se fosse com Neymar e com o Soteldo, tivéssemos uma chance diminuta, né? Não tivéssemos uma sorte melhor que a gente teve, foi a vitória. E agora é ganhar desses pequenininhos aí, né? Que o Vasco tá próximo, hein? Quem diria, né? O meu Vasco, próximo aí desses caras, pelo futebol, pelo investimento, pelo presidente, pelo respeito, pelo descaso, né? E ontem a gente viu a manchete que o Maricá, que a cidade de Maricá, através do Fundo Soberano, acho que essa merda aí, querendo comprar o Vasco. Então o Vasco virou isso, né? Um time que apanha dentro do campo, fora dele chacota, porque até uma cidade do interior, região dos Lagos, pensa em comprar o Vasco, e o Pedrinho tá lá, não sabe o que faz, para onde vai, para onde não vai, né? E eu sempre falei aqui, né? O Fluminense acabou de contratar o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho não quis pegar esse pessoal aí. Claro que não quis. Aí sobrou pro Carille, tava lá fora, queria voltar um pouco, não sei o que e tal. Vou tentar assistir um pedaço, ou o máximo que eu puder, da coletiva do Carille, e volto aqui para conversar com os meus inscritos, né? Para tentar aí apontar algumas coisas que a gente possa conversar aqui, né? Mas é duro, é muito duro amar um time, amar o Vasco e sentir impotência ao longo desses 24 anos. Estou tirando o ano de 2011. Se gostou do comentário, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco em Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.